Um bom dia! Grande bom dia para vocês. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nesta quinta-feira, cara, dia 10 de fevereiro de 2022, 7:30 da manhã. Abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Caraca, estamos aí já avançados, hein, no livro de Gênesis. Que legal. Gênesis capítulo 28. Já vão então pegando as Bíblias de vocês, já vão pegando os lápis, canetas, marca-textos, tudo que vocês precisam aí para fazer suas anotações, e já vão se acomodando. E dentro de instantes nós começaremos então a leitura do capítulo 28 de Gênesis. Antes então de começarmos a leitura, vamos fazer uma oração, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco e começaremos então a leitura. Oremos, Pai amado e querido, a Ti todo louvor, toda honra e toda a glória, Pai. Obrigado porque o Senhor é quem o Senhor é. O Senhor é soberano sobre toda a criação. O Senhor é criador, o Senhor é mantenedor, o Senhor é salvador, o Senhor é resgatador, o Senhor é libertador, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amor, o Senhor é justiça. A Ti novamente todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos, Pai, porque mesmo o Senhor sendo quem o Senhor é, infinito, eterno, o Senhor se preocupa com nós, seres humanos, finitos, pecadores, falhos, pequenininhos. O Senhor nos ama infinitamente, Pai. Agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco diariamente. Agradecer pelo teto que nós temos, agradecer pelo conforto do nosso lar. Agradecer, Pai, por mais uma noite de descanso, agradecer pelo despertar nesse dia, Pai, com vida, com saúde, com paz. E também, Pai, agradecermos pela oportunidade de estudarmos juntos aqui a Tua Palavra, Pai. Se existe alguém aqui que não valoriza muito esses momentos, Pai, e acha que é uma coisa ordinária, coloque no coração dessa pessoa o senso de que o estudo da Tua Palavra é algo que muitas pessoas ao redor do mundo não conseguem fazer, não podem, não têm acesso à Bíblia, são proibidos. Esse é um privilégio imenso que nós temos, Pai. Falar do Seu nome, estudar e falar do Seu nome abertamente, Pai. E ao abrirmos hoje no capítulo 28 de Gênesis, queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco. O Senhor prometeu que se pedíssemos, o Senhor dava sabedoria sem medida, Pai. Então, por favor, venha nos dar a sabedoria, Pai, que nós precisamos. Nos dê o entendimento, nos dê inteligência, a compreensão para o que nós vamos ler e estudar aqui, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, seja no Clubhouse, seja no Instagram. Seja também os que estão ouvindo a gravação, seja no nosso podcast no Spotify e seja no YouTube, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Abram então, se vocês não abriram ainda, no capítulo 28 de Gênesis. Ontem nós estudamos o capítulo 27, a grande atrapalhada, né? Ontem foi assim, vacilo em cima de vacilo. Ontem, Isaac queria abençoar Esaú, mesmo contra a vontade de Deus. Deus falando que o mais novo iria dominar sobre o mais velho. Isaac sabia disso. Mesmo assim, Isaac tinha Esaú como filho preferido, porque Esaú cozinhava uns churrasquinhos legais. Na hora da bênção, Isaac achando que estava para morrer, fala assim, não, chama Esaú aqui, Esaú vem para cá, Esaú vai, ele pede para Esaú fazer uma caça para ele abençoar, Rebeca ouve, Rebeca sabia da promessa de Deus, mas, né, mais uma vez, Rebeca ali, imitando, repetindo os mesmos erros
de muitas vezes, de várias pessoas da Bíblia e de várias vezes nós mesmos, tentou dar uma mãozinha para Deus. Ela deve ter pensado, racionalizado duas coisas, nós conversamos ontem. Ela deve ter racionalizado o seguinte: primeiro, se meu marido abençoa Esaú, já era. A bênção para o meu filho Jacó e a promessa de Deus não vai se cumprir. Vou ter que ajudar. E segundo, de jeito nenhum que eu vou deixar aquelas minhas nora ficar com a grana do meu marido. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom dia aí para quem tá entrando, bom dia aí. E, cara, aconteceu o que aconteceu. Aconteceu atrapalhado. Aconteceu que houve engano. Jacó, guiado pela sua mãe, engana seu pai, rouba o direito do filho mais velho de forma mesquinha, de forma astuta, de forma traiçoeira. Isaac abençoa Jacó achando que era Esaú, como se ele precisasse roubar a bênção que já tinha sido prometida a ele por Deus. Ele vai e rouba como se... Vamos notando os absurdos. E isso tudo amparado pela mãe. A mãe falando e que a maldição caia sobre mim se for para cair alguma maldição. Enfim, aconteceu o que aconteceu, Esaú descobre, Esaú fica pistola, Esaú fica bravo e ele jura de morte o irmão. Fala assim, eu vou matar meu irmão, só que eu vou esperar meu pai morrer. Rebeca ouve isso, mais uma vez a mãe ali ouve a conversa, chega para Jacó e fala assim, Jacó, bicho, você vai ter que fugir, foge lá para casa do meu irmão, lá no norte, 800 quilômetros para cima, lá onde hoje é a atual Síria, foge para lá, arruma uma esposa para lá. E aí, depois que a fúria do seu irmão se aplacar, eu vou mandar a mensageira, aí você volta pra cá, e aí vai estar tudo resolvido. E aí ontem termina o capítulo de ontem com a Rebeca dando mais uma vez um jeitinho. Ela querendo fazer com que o filho fuja, mas sem dizer da treta para Isaac. Então ela fala assim, Isaac, tô desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas, essas mulheres aqui de Esaú só me trazem desgosto e eu não quero isso pro meu filho. Dando uma desculpa para falar assim, por favor, fala pro Jacó vazar daqui. Mas sem Isaac saber dessas ameaças que estavam rolando entre Esaú e Jacó, essa tretinha. Ela queria poupar o marido da grande burrada que ela mesma tinha feito, da articulação, e aí querendo unir o útil ao agradável. E terminou assim. Ontem ela começando a conversa, tentando convencer Isaac para convencer Jacó para ir atrás das parentes da mulher de Rebeca para achar uma esposa. E nós começamos então onde paramos ontem, nesse diálogo da Rebeca tentando dar o jeitinho de novo ali, tentando consertar a besteira que ela tinha feito ontem. Então vamos lá, capítulo 28 de Gênesis, na minha Bíblia, está na Nova Versão Internacional, começa assim. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção, ou deu uma saudação, e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então, primeira coisa que ele fala aqui. Lembram-se e tenham que se lembrar que as mulheres hititas ali, as cananeias que Esaú tinha se casado, eles diz no capítulo 26, verso 35, que elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Mulheres que não tinham um background religioso igual o de Isaac e o de Rebeca. Elas eram pagãs, com criações completamente diferentes, não era do agrado da família. Elas já estavam amargurando os dois. Isaac chama Jacó e fala assim, cara, vai pra lá. Vai casar com uma de suas primas. Acha uma prima lá em cima, longe daqui dessa terra, por favor. E olha que interessante agora, que agora ele dá uma bênção para Jacó. Ao que tudo indica aqui, Isaac caiu em si. Isaac era um homem falho como todos nós, mas ele era um homem de fé. Ele sabia. Ele tinha sido oferecido em sacrifício
Abraão tinha quase matado ele. E ele viu a providência divina. Isaac conhecia Deus. Momentos de lapso acontecem, mas aqui parece que ele volta a si. E agora ele profere uma bênção. Agora sim uma bênção específica. Olha o que ele fala no verso 3. Que o Deus Todo-Poderoso, aqui ele chama Deus de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele fala do nome de Deus, do nome que tudo pode fazer, o Todo-Poderoso. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Então, primeiro, ele, abençoa e fala da descendência, da semente. A primeira coisa que Deus tinha prometido para Abraão: semente e depois o quê? Terra. Olha só, multiplique seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. E agora vem a segunda parte da bênção. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então aqui agora vem os dois, de novo, a bênção para Jacó. Filho, vai, que você tenha bastante descendente e que seus descendentes possuam essa terra na qual você vive por enquanto por estrangeiro. A mesma bênção que Deus deu para o meu pai. A promessa que ele fez a Abraão. Muito louco. Verso 5. Então Isaac despediu Jacó. E este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Aqui, Moisés, que nós acreditamos que foi o escritor, o autor de Gênesis, faz uma mudança sutil, mas importantíssima. Mãe de Jacó e Esaú, não de Esaú e Jacó. Agora inverteu a ordem aqui. A bênção finalmente foi dada, consentida pelo pai. O pai agora não tinha sido enganado. O pai agora abençoa de fato Jacó com a bênção de Abraão, a mesma bênção, e agora Moisés inverte, ele não coloca Esaú e Jacó, agora ele coloca Jacó e Esaú. Uma mudança sutil, mas que mostra completamente a mudança de perspectiva, a mudança agora de quem é o mais importante sobre quem está a bênção. Esaú, verso 6, viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael, porque ele não vai a Ismael, ele vai à casa de Ismael, porque Ismael nessa época já estava morto, já fazia 14 anos que Ismael tinha morrido. Foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Então aqui Esaú, coitado. Esaú, ele estava tentando aqui de alguma forma. Esaú, ele viu que Isaac não aprovava as esposas que ele tinha. E ele falou assim, bom, ele mandou Jacó casar com uma das primas, por parte de mãe. Eu vou casar com uma das primas por parte de pai. E ele vai à casa de Ismael, casa do tio dele, que já era falecido, e toma para ele uma das primas, uma das filhas ali de Ismael. Na tentativa do quê? De mostrar para o pai, ó pai, eu tô tentando, mas a gente percebe e a gente vê ao longo da narrativa e tudo que tem construído a narrativa de Esaú, que o coração de Esaú não estava no arrependimento. O coração de Esaú estava no remorso. O resultado dos atos que ele tinha feito. Ele não estava arrependido ou ele não se arrependia pelo ato em si. O que representava tudo aquilo. O coração dele estava só no resultado. Ele viu que o pai dele abençoou Jacó de novo. Ele viu que, tipo, pô, cara, realmente ali, ó, Jacó está sendo preferido, eu estou ficando sem minha herança, eu estou sem nada, eu vou tentar consertar isso aqui. Aí, ao tentar consertar, né, ele vai na casa do tio dele, que já era falecido Ismael, e pega uma das primas para ser esposa. E aqui ressalta, né, além de outras mulheres que ele já tinha. Ou seja, a poligamia ali também, que não era aprovada por Deus,
Esaú não estava nem aí, Esaú estava tentando consertar da forma dele, de uma forma errada. Muitas vezes a gente também tenta consertar pelos motivos errados. A gente não está preocupado com a essência, a gente está preocupado só com a aparência. A gente está preocupado em agradar os outros pelo que os outros olham, não pelo que realmente significa muitas vezes a coisa. Verso 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Então começa a viagem de Jacó. Uma viagem de mais de 800 quilômetros. É longe pra caramba. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E aqui é muito interessante a menção do travesseiro. Obviamente que essa palavra travesseiro não existia nessa época. Ele literalmente ele toma algo para a sua cabeça. E até hoje, você vai lá no Oriente Próximo, ali no Oriente Médio, as pessoas não têm muito costume de deitar com um travesseiro, uma coisa fofinha. Eles pegam metal, pedaço de madeira, pedra e usam ali para repousar a cabeça. Literalmente é repouso para a cabeça. E a menção da pedra aqui é importante porque ela vai aparecer no final da narrativa. Moisés coloca aqui a menção que ele pegou uma pedra e fez como travesseiro, porque ela vai desempenhar um papel mais para frente. Nunca é colocado nada aleatório aqui. E olha que interessante, ele estava deitado ali. E é importante a gente tentar entender a cabeça de Jacó nesse momento. Jacó, ele tinha feito o que tinha feito, enganado o pai, enganado o irmão. 2 vezes ele tinha enganado o irmão. Ele estava ali agora fugindo, ele estava solitário, ele estava triste, ele tinha o peso de toda a culpa. Ele estava com certeza ali se sentindo o pior dos seres humanos, tendo que abandonar a casa dos pais. E não pense que ele era jovenzinho aqui, tá, gente? Muitas vezes a gente tem a ideia de que porque Jacó ainda não era casado, Jacó ainda morava junto com os pais, assim como Esaú morava ali também. Jacó nessa época tinha 77 anos. 77. Obviamente que eles viviam mais tempo aqui nessa época, né? A gente vai ver que ele estava numa meia-idade, por exemplo. Ele estava ali com seus, vamos entre aspas, aí uns 40 anos de idade para nós hoje. 77 anos, morando ali junto e tendo que fugir, tendo que vazar, com peso de culpa, jurado de morte. Imagina a cabeça dele vagando pelo deserto. Com todo esse peso, ele sabia que tinha vacilado. Ele sabia que ele era, naquele momento ali, estava, mano, é o pior dos seres humanos, indigno de qualquer coisa. E verso 12. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. E o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele, ao lado da escada, estava o Senhor, que lhe disse. E aí Deus aparece agora para Jacó. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Jacó, no pior momento da vida dele, o Jacó ali se sentindo o pior traste, o cara mais indigno, o cara que não merecia nada, Jacó sozinho, dormindo no relento, usando uma pedra ali no meio do nada como travesseiro, fugindo do irmão para não ser morto, fugindo da casa do pai dele, desamparado. Mas é justamente nesse momento é que Deus escolhe falar com ele. Muitas vezes nós esperamos e nós tentamos ficar melhores. A gente tenta
fazer coisas para tentar ganhar a favor de Deus, para Deus falar com a gente. A gente tenta fazer de tudo para a gente tentar, numa tentativa de se tornar digno, na nossa cabeça, do favor de Deus. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou começar a estudar a Bíblia mais, vou começar a orar mais, vou começar a ajudar o pobre, vou começar a ir mais para a igreja, vou começar a amar meu próximo como a mim mesmo, vou parar com a intolerância, eu vou... Você faz um tique de listas. Você faz uma lista e começa, né? Para quê? Para tentar ganhar um favor de Deus, para Deus, né? Mas aqui mostra justamente ao contrário. Aqui mostra que é no fundo do poço que muitas vezes Deus escolhe para falar com a gente. Quando a gente mais está se achando indigno ou indigna, é justamente nesse momento que Deus mostra para você o quão digno você é para Ele. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa o quão no fundo do poço você está, não importa o quão distante você está dele. Ele ainda te ama e Ele ainda se importa com você e Ele te aborda nesse fundo do poço, mas não para você deixar você nesse fundo do poço, mas para te levantar, para te ajudar a levantar. Ele vai estender a mão e você vai tomar a decisão se você decide pegar na mão dele e aceitar a ajuda dele, ou você vai tentar continuar por seus próprios méritos, por seus próprios esforços, a tentar de alguma forma ganhar a favor de Deus. O favor de Deus aqui é independente. O favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é independente. Não importa o quão fundo no poço você possa achar que você está nesse momento indigna de algum favor de Deus. Cara, você quer coisa mais indigna do que como Jacó estava nesse momento? Enganou, passou a perna, jurado de morte, tendo que fugir. Mas foi ali, no meio do deserto, no meio do nada, que Deus se encontra com Jacó e refaz toda a promessa e mostra para Jacó que, cara, eu estou com você. Levanta daí, sacode a poeira, porque eu te prometo que eu não te deixarei enquanto eu não fizer o que lhe prometi. Existe a ação divina e existe a nossa resposta. E nós vamos ver a resposta aqui de Jacó agora, olha só, verso 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Ele fica em choque. Ele realmente sente que Deus esteve ali falando com ele. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Quando nós nos encontramos com Deus, quando nós temos esse encontro, nós temos esse sentimento de reverência, nós temos esse sentimento de temor, no sentido não de ter medo de, ai meu Deus, Deus vai me matar, não. É um sentimento mais profundo de respeito e saber que Deus está com você. E esse sentimento, essa presença de Deus, e isso quando a gente sente, não tem outra resposta a não ser duas respostas. Ou você se afasta mesmo, ou você ignora, ou você obedece. A obediência. Olha o que Jacó fala aqui. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre seu topo. Deu o nome de Betel àquele lugar. Betel significa casa de Deus. Bet-el, a casa de Deus. Àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Ele estava fora da cidade. Tinha uma cidade ali em volta. Ele não entra na cidade por medo dos cananeus. Ele sabia que ele era estrangeiro ali naquela terra. Ele estava com medo, inclusive, de ser atacado pelos cananeus. Ele pega aquela pedra que ele usou como travesseiro, coloca ela em pé, consagra aquele lugar. Não que eles estavam adorando, ele estava adorando aquela pedra, não que aquela pedra tinha algo, não que aquele lugar também fosse um lugar especial, que ali agora era a porta do céu, não, mas é ali que ele teve um encontro com Deus.
Ali, naquele fundo do poço, é que Deus se encontra com ele tem noção daquilo. Se você quiser visitar Betel, você pode visitar. Betel existe até hoje. Existe o nome em árabe dele, que chama-se Beitin. Depois você dá um Google aí, Beitin. Existe Betel até hoje, o local onde Jacó teve esse encontro com Deus. Onde Deus ali encontrou Jacó na fossa. E mesmo Jacó na fossa, faz as promessas para ele. Então Jacó, verso 20, fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele faz um voto aqui como se quase uma oração. Obviamente, ele já adorava a Deus, mas o coração dele não estava completamente inclinado para Deus. Aqui rola uma conversão. E antes, aquele rapaz que estava querendo uma porção dobrada da herança do pai, estava querendo grana, estava querendo posses, estava querendo tudo. Agora acontece uma mudança. E olha que interessante o que ele pede. Ele pede simplesmente prover-me de comida e roupa e voltar em segurança para a casa do meu pai. Ele quer o básico. Ele não está mais querendo glória. Ele não está mais querendo a herança do pai. Ele não está querendo nada. Ele está querendo roupa, comida e voltar à casa do pai. As prioridades dele mudaram depois do encontro dele com Deus. E esta pedra, verso 22, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha cara, que interessante isso, né? A resposta de Jacó, quando Deus se encontra com ele, cara, Jacó não fez nada. A iniciativa toda parte de Deus. E isso eu tenho que colocar aqui de novo. A iniciativa de salvação para a minha vida, para a sua vida, a iniciativa nunca parte de nós. A iniciativa sempre parte de Deus. E desde o capítulo 1 de Gênesis eu tenho dito que é do começo ao fim da Bíblia. É sempre Deus tomando a iniciativa de salvar a humanidade. E o ser humano, teimoso, rebelde, fugindo. E Deus sempre indo atrás, Deus sempre indo atrás. Isso é uma coisa que se distingue muito de qualquer outra religião, de qualquer outro Deus. Enquanto nas outras religiões pagãs, em que o homem faz de tudo para ganhar um favorzinho do Deus deles, o homem faz de tudo, se machuca, oferece sacrifício, mano, faz coisas impensáveis para falar assim: Deus, por favor, meu Deus, me escute. Por favor, eu tô aqui, ó. O nosso Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, é Ele que toma sempre a iniciativa para ir atrás do homem. E o homem sempre correndo dele. E aqui a resposta de Jacó, que ele fala que vai fazer do Deus, o Deus do meu pai, será o meu Deus. E tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Isso mostra uma coisa também. Jacó tinha 77 anos. Muito provavelmente, ele nunca na vida dele tinha feito nada disso. Ele não era fiel completamente a Deus. O fato dele mencionar o dízimo aqui, muito provavelmente quer dizer que ele nunca tinha confiado. E ele nunca tinha reconhecido que todas as bênçãos que ele tinha não era nada dele, não era nada do pai dele, era tudo de Deus. O dízimo é um statement. O dízimo é uma declaração sua para Deus, dizendo: Deus, tudo que eu tenho não é meu. Nada, na verdade, do que eu tenho é meu. E eu te devolvo 1/10 de tudo que eu tenho em gratidão, porque eu sei que é tudo seu. E aqui, o certamente te darei o dízimo, no hebraico, é uma função enfática, é um modo enfático do verbo que, traduzindo literalmente, fala dando, darei. É uma ação contínua de dar
o dízimo, reconhecer constantemente que não é nada meu, reconhecer que as bênçãos nunca eu faço por merecer nada, é tudo de Deus. Deus me concede as bênçãos e eu devolvo em forma de gratidão o meu dízimo. A gente vê aqui, antes até, né? Eu já falei disso, nós vemos em Abraão, nós vemos o princípio do dízimo como um princípio bíblico, um princípio divino, não feito por leis humanas, não por ganância de seres humanos, por mais que seres humanos possam deturpar o real sentido do dízimo, o dízimo aqui é um conceito e é uma instituição divina. E é muito interessante que é uma das coisas que Jacó coloca como uma mudança na vida dele. É essa fidelidade a Deus, essa obediência a Deus. Nosso encontro com Deus, gente, e aqui já terminando o capítulo de hoje, nosso encontro com Deus nunca pode sair sem um resultado nosso, porque é sempre Deus que toma a dianteira. É sempre Deus que toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa todos os dias. Na sua vida, Deus te chama, Deus te cutuca, o Espírito Santo te provoca para te dizer coisas que você às vezes não quer ouvir. Meu filho, minha filha, está errado isso que você está fazendo. Meu filho, minha filha, se endireita, volta. Deus te encontra onde quer que você esteja, mas Ele não deseja que você continue aonde você está. O encontro com Deus sempre tem que gerar mudanças. O encontro com Deus tem que ter uma resposta nossa de, primeiro, temor, reverência e, na sequência, cara, obediência. E a obediência vai te tirar de onde você está, nesse fundo do poço, guiado por você mesma. Muitas vezes a gente mesmo se coloca em situações de fundo do poço. Deus vai te tirar desse fundo do poço. Se tão somente você reconhecer Ele como seu Deus, temer a Ele, dar glória e obedecê-lo. E eu repito, é muito importante que nós entendamos isso. Deus te encontra aonde quer que você esteja, mas Ele não deseja que você fique aonde você está. Maior falácia que pode existir teologicamente é dizer assim que Deus me aceita como eu sou e eu vou continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, que mesmo eu aqui, Deus vai me aceitar. Não, não, não. Deus sim te encontra assim como você está, no fundo do poço que você está, mas Ele não deseja que você permaneça no fundo do poço. Deus estende a mão, Deus fala assim, pega na minha mão, confia em mim, confia, me obedece, que eu sei o que é melhor para você, minha filha. Eu sei o que é melhor para você, meu filho. Deixe de ser rebelde. Deixe de lutar contra Deus. Para de querer achar que você sabe o que é melhor para a tua vida. Volte seus caminhos para a Bíblia, volte seus caminhos para Deus, para a oração. E Deus vai te mostrar o que você tem que fazer diariamente. Isso é uma coisa diária, uma luta diária contra o eu. Jacó aqui, no fundo do poço, foi abordado por Deus. Isso muda a atitude dele com relação a tudo. Ele vai cair mais vezes. A gente vai continuar vendo a propensão dele de fazer cagada. Como todos nós temos. Nossa natureza pecaminosa está aqui. Mas a gente vê ele sempre, a partir daqui, se apoiando em Deus, acreditando em Deus, entregando os caminhos da vida dele para Deus. E que seja assim, com a minha, com a sua, com a nossa vida. Vamos orar. Pai amado e querido, que história bonita de Jacó. Nesse momento, Pai, Jacó se sentindo o pior dos seres humanos. Tinha enganado o irmão por 2 vezes. Estava ali jurado de morte. Teve que abandonar a casa do seu pai. Teve que fugir, pai. Estava sozinho, no meio do deserto, desamparado, numa viagem perigosa. Ele como estrangeiro ali naquela terra. No fundo do poço, pai. E o Senhor aparece para ele, mostrando a visão da escada, pai. Essa escada ligando a terra ao céu, o céu à terra, representando o seu próprio nome, Cristo.
O Senhor ligando o céu com a terra. O Senhor mostrando sua providência, sua graça conosco, Pai. Mostrando para Jacó que o Senhor estava com ele. Muitas vezes o Senhor não vai aparecer para nós numa visão, numa escada, alguma coisa assim. O Senhor se revela para nós, Pai, na sua palavra. O Senhor se revela para nós no Espírito Santo, conversando com nós, Pai, impressionando o nosso coração diariamente, Pai. Por favor, Pai, nos torne sensíveis à sua voz. Faz a gente sintonizar de volta a tua voz, Pai, no nosso coração, Pai. Transforma esse nosso coração rebelde, nosso coração obstinado, Pai. Que a gente possa ter um encontro diário contigo, Pai, e que a gente possa depositar a nossa vida e o controle da nossa vida nas suas mãos, Pai. O Senhor, sim, Pai, nos abraça, nos aceita, assim como a gente é, assim como a gente está. Mas o Senhor não deseja que a gente fique no mesmo ponto. O Senhor deseja que a gente saia dessa lama do pecado que a gente está, Pai. Dessa miséria que o pecado está fazendo na nossa vida, Pai. Se tão somente nós acreditarmos em Ti, aceitarmos o Seu sacrifício na cruz e Te obedecermos, Pai. Nos dê essa confiança em Ti, Pai. Não é algo fácil que vai ser do dia para a noite. É um relacionamento. Nós confiamos em com quem a gente se relaciona. Isso é um princípio básico. Quanto mais eu convivo com uma pessoa, mais eu vou aprendendo a confiar nela. Como a gente pode querer confiar em Ti se a gente não tem um relacionamento contigo, Pai? Que a gente possa se relacionar diariamente contigo, através da oração, através da leitura da palavra, através da ajuda ao próximo, amando o próximo como o Senhor nos amou. Pai, por favor, que a gente possa reestabelecer esse vínculo que muitas vezes a gente rejeita. E que a gente possa desenvolver esse relacionamento e que a gente possa cada dia mais confiar em Ti obedecer, Pai. Acreditar que tudo que o Senhor ordena para nós é para o nosso próprio bem. Muitas vezes, apesar de não fazer muito sentido algumas coisas que o Senhor pede. Mas o Senhor deseja de nós, Pai, essa fidelidade, essa obediência, porque é o jeito de demonstrar que a gente Te ama. Seja com todos que estão acompanhando aqui a live, Pai. Seja no Clubhouse, seja no Instagram. Seja com a vida de todos aqui, Pai, com a família de todos que estão aqui representados, Pai. Eu não sei das lutas que todos têm. Na verdade, eu não sei da luta de quase ninguém aqui, mas o Senhor sabe. E como é bom saber que o Senhor conhece tudo isso. Que o Senhor coloque sua mão sobre as famílias aqui, sobre as pessoas que estão aqui, Pai. Que o Senhor abençoe a vida delas, Pai. Que o Senhor estenda a mão para elas. E que elas aceitem a sua mão estendida, que elas possam pegar na sua mão, Pai, para que o Senhor possa conduzir a vida delas, Pai, para um caminho mais seguro, um caminho de salvação. Teremos problemas. Nessa vida aqui nós teremos muitas aflições, mas nós temos a certeza que o Senhor já venceu esse mundão e que o Senhor tem um caminho já certo para nós, Pai. Seja também, Pai, com as pessoas menos favorecidas. Seja com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, Pai. As pessoas que estão morando nas ruas, que estão passando fome, passando sede. Pessoas que estão perdendo seus lares por tragédias, desastres naturais. Pessoas que estão enfermas. Famílias que estão passando por doenças terríveis. Famílias enlutadas. Pessoas em situação de deslocamento, refugiados de guerra. Refugiados de políticos, refugiados religiosos. Pessoas que estão tendo que abandonar seus lares, Pai. Fugir do seu país e viver como estrangeiro em outro lugar, Pai. Seja com esses menores, Pai, e nos apresente os menores do reino, Pai, para que nós possamos ser luz e ser a Tua mão na vida dessas pessoas, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que estamos aí comemorando 1 ano de Bora Ler a Bíblia. E, né, como vocês já perceberam, se vocês ainda não viram, vão no meu feed do Instagram e lá tem o post do sorteio da canequinha do Bora Ler a Bíblia, a canequinha Valeus Falous. Essa super canequinha charmosinha, olha só, escrito Bora Ler a Bíblia de um lado e Valeus e Falous do outro, canequinha preta com escrita amarela.
Tudo que você precisa fazer para concorrer a essa linda canequinha é ir lá no post, vou ressaltar aqui, ir lá no meu post no Instagram, a foto da caneca, me seguir o perfil meu no Instagram, curtir a foto, comentar o nome num comentário, o nome de uma pessoa, marcar uma pessoa e muitas pessoas estão esquecendo disso, compartilhar o post nos seus stories e me marcar. Eu já estou lá, eu estava vendo hoje de manhã, já estamos com mais de 220 comentários no post. Porém, muitas pessoas que estão fazendo tudo estão esquecendo de compartilhar nos stories o post e me marcar. Tem que escrever no meu nome lá, escrever o @gustavo.ferelli, porque senão eu não tenho como saber. E aí, na hora do sorteio, eu vou ver se você me marcou lá e se não marcou no stories e não compartilhou, aí vai ter que refazer todo o sorteio e sortear outra pessoa. Lembrando que o sorteio é quarta-feira que vem, no horário que nós estamos fazendo a live, lá 7h30 da manhã. Essa baita canequinha do Bora Ler a Bíblia, edição de aniversário de 1 ano. Então, fica a dica, fica de novo a chamada. Não se esqueçam de completar todos os critérios para o sorteio, senão você vai ser desqualificado ou desqualificado. Se é a primeira vez que você está acompanhando o Bora Ler a Bíblia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos capítulo 28 de Gênesis, amanhã iremos ler capítulo 29 e assim por diante. Então, se você gostou, me adicione como seu contato aqui no Clubhouse, ativa o sino de notificação lá do meu perfil para você ser avisada ou avisado toda vez que eu iniciar a sala e você vai receber a notificação. A mesma coisa aqui no Instagram. Se é a primeira vez que você está acompanhando aqui a live, se você está gostando, me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado lá, você pode selecionar a live lá. Toda vez que eu iniciar a live, você vai receber a notificação do Instagram. E se você tem curtido Bora Ler a Bíblia, indique para outras pessoas. O meu intuito aqui é realmente fazer isso virar um projeto para que várias e mais pessoas tenham essa oportunidade. Então as pessoas não sabem como estudar a Bíblia, não sabem como começar a ler, não tem uma leitura, e aqui eu estou tentando guiar vocês e criar esse hábito do estudo da palavra. Beleza, gente? Então ficamos por aqui. Um beijo, abraço para vocês e até amanhã, 7h30 da manhã, com o Bora Ler a Bíblia. E se você perdeu ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify, nosso canal lá no Spotify. E temos nosso canal no YouTube, onde eu subo o vídeo também da live do Instagram. Muito bem, um abraço para vocês e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 29. Um beijo, um abraço para vocês. Valeus e falous!